assistindo o que Deus fez. Alguns de vocês certamente notaram, quando eu estou em aula, como às vezes minha cabeça vira para um lado. Foi quando me tornei consciente da presença. Quando isso acontece, não estou mais ciente de mim mesmo como professor em um tablado. A presença assume o controle e faz o trabalho. E não há mais dois, há apenas um. É assim mesmo em meditação e tratamento. A princípio há um eu ouvindo a voz pequena e silenciosa, um eu convidando Deus a falar. Mas então, quando entro nesta atitude de escuta, este pequeno eu desaparece. E tudo o que existe é a presença que se preenche. Se alguém é curado, ela está fazendo isso. Se alguém é beneficiado, ela está fazendo isso. Se alguém se torna consciente da presença através dos princípios do caminho infinito, ela está fazendo isto. Este maná escondido, esta presença infinita. Ela é a carne secreta da qual o Mestre falou. Ele também estava ciente de uma presença, que ele chamou de o Pai interior. Por um longo tempo ele soube que havia uma identidade chamada Jesus, mas ele também estava ciente do Pai interior, desta presença infinita. Esse era o seu maná escondido. Essa era a carne que o mundo não conhece. Essa era a graça de Deus dentro dele. Então você deve parar de pensar em sua vida como sua e começar a pensar nela como a vida de Deus. Em períodos de meditação profunda, mais especialmente quando o trabalho é para os outros ou para o mundo, você alcança um estado em que não há mais você para você. Para o mundo exterior existe um você, mas agora você está ciente de que esse você não está vivendo sua vida, mas que é a presença que está fazendo isso, essa graça. O você desapareceu completamente e a presença é tudo que existe. Não há Deus em você, só existe Deus. É por isso que Jesus poderia dizer: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim, Deus, porque o menor destes também é Deus. Mas é somente nos momentos mais elevados, quando a individualidade chamada eu inferior ou você desaparece completamente, que o próprio Espírito está vivendo a vida. Eu não sei o que aconteceria com alguém se ele atingisse esse estado de consciência e o mantivesse na Terra para sempre. É uma experiência que vem em momentos de iluminação, mas na maior parte da minha vida eu descobri que é como se ainda houvesse um Joel e ele é bem vazio. Ele mesmo não tem qualidades de bondade, porque é o Pai operando através dele, mas também não tem qualidades de mal, porque existe algum mal que vem, é um hipnotismo momentâneo do mundo. Ele não tem maldade e não tem nada de bom. Vive sempre com ouvidos abertos numa expectativa. E então, tudo o que acontece é a presença de Deus e a graça de Deus. E o resto, o que o mundo chama de personalidade humana, permanece como, você poderia dizer, quase um nada. É realmente um nada, porque não tem desejo. Não quer estar em algum lugar em particular. Não quer fazer nada, exceto o que está fazendo e o que está sendo feito através dele. Não tem esperanças, não tem ambições e não procura alcançar nada. Contemple o Espírito que atua como sua vida. O objetivo da vida mística é ser um observador de Deus em ação, uma vida na qual nada é atribuído a si mesmo
nem mesmo bons motivos. Quanto ao desejo, não há nenhum. Não há necessidades, porque todas as necessidades parecem ser satisfeitas antes mesmo de se tomar consciência disso como uma necessidade. Isso é viver pela graça. Mas você pode viver plenamente pela graça apenas quando essa individualidade, aquilo que tem um desejo, uma esperança e uma ambição desaparecer. Então a vida é completamente vivida pela graça, porque funciona para o fim divino, não para o seu fim humano e nem para o meu fim humano. Se eu tivesse algo para orar, isso significaria que eu tenho um fim, mas não tenho nada para orar porque não tenho um propósito. Eu não tenho nenhum objetivo na vida. Eu tenho apenas este minuto para viver. É neste minuto em que eu devo ser preenchido pelo Espírito de Deus. E se eu tiver algum amanhã, será a mesma coisa. Quer seja vivida na Califórnia, na América do Sul, na Inglaterra ou em algum outro plano, não será diferente da vida que estou vivendo aqui e agora. E além disso, eu não estarei em nenhum lugar em particular, porque o desejo não é estar lá, e não é estar em outro lugar, mas estar lá porque fui enviado. Eu não desejo estar em nenhum lugar, exceto onde eu sou enviado. É no grau de nossa falta de desejo, no grau de nossa abnegação, nossa falta de egoísmo, que a vida mística é vivida. Isso é o que a vida mística é. É atingir essa consciência onde você se encontra vivendo todos os dias, mas sem pensar no amanhã, porque não há amanhã para você, só existe amanhã para Deus. Depois de ter escolhido o caminho místico ou espiritual, você não tem poder para ser bom ou mal, porque quando medita ou faz contato com o espírito interior, ele realiza aquilo que é lhe dado fazer. Ele vive sua vida, e ele não é nem bom e nem mal, é apenas espiritual, é perfeito e infinito. Não existe tal coisa como bem ou mal no espírito. Não existe tal coisa como rico ou pobre no espírito. Existe infinito. Não existe saúde ou doença. Existe apenas a imortalidade. Quando você não vive só de pão, quando você não depende apenas de dinheiro, propriedade ou investimentos, mas quando está vivendo pela palavra de Deus, com a qual você entra em contato com a meditação, você não está mais vivendo de acordo com a vontade de ser bom, com a vontade de ser caridoso ou com a sua vontade de ser moral. Isso não é a sua escolha. Isso não está mais dentro do seu poder. Toda vez que você voltar-se para dentro, toque no Espírito e sinta uma liberação, que o Espírito esteja desempenhando as funções de sua vida. E qualquer função que você tenha que executar, seja infinitamente boa e seja para a eternidade. Não apenas para hoje ou para amanhã, e não seja demolida na próxima semana ou no próximo mês, por uma depressão ou uma guerra. Em outras palavras, os males deste mundo não chegarão perto de sua morada, porque não será mais sua morada, será o Pai dentro da morada. Você vê agora porque, quando você vai a Deus, só pode ser uma completa renúncia de si mesmo? O progresso no caminho espiritual parece vir devagar e imperceptivelmente, mas anos de devoção, de dedicação e persistência inevitavelmente trazem o objetivo da unidade consciente com Deus cada vez mais perto. Seu motivo puro leva você aonde há menos e menos reação ao mundo das aparências. O perdão e a falta de condenação marcam a sua atitude em relação ao próximo.
e o medo da morte diminui, e o ego ou senso pessoal é substituído por um reconhecimento do eu divino de você e de todos os homens. Quem me vê, vê aquele que me enviou.